Nós vamos dar início à nossa aula de hoje, sobre código genético, replicação, transcrição e tradução. Então, vai ser abordado o que é o código genético, né? O mecanismo de replicação e o mecanismo de síntese proteica que a gente aborda transcrição e tradução. Como todos nós sabemos, a biologia molecular ela se tornou muito importante para o amparo do conhecimento sobre as doenças, principalmente, quando foi proposto o dogma da biologia molecular, lá em 1958, pelo Frank Crick, tá? Então, o que esse dogma propõe? Tá? Que a molécula DNA ela tem a capacidade de se replicar, ela tem a capacidade de fazer a transcrição, onde você vai construir uma molécula de RNA, e essa molécula de RNA conterá a mensagem vai ser traduzida em proteínas, tá? Então, propõe nesse dogma que existe uma unidirecionalidade na informação contida nos genes, em que essa informação genética é perpetuada através da replicação e é traduzida através de dois processos, como transcrição e tradução, né? O que vem a ser o código genético? Então, o código genético nada mais é que uma sequência de bases nitrogenadas, né? Cada base nitrogenada dessa, ela vai se juntar, né, em três, e ela vai se expressar em aminoácido para a construção de cadeias polipeptídicas, né? Cadeias polipeptídicas, na verdade, são proteínas. O código genético, essa sequência de bases nitrogenadas, vai formar os que nós chamamos de códons. Sempre vai ser leitura em trincas, né, de 3 em 3. Vai ter um códon de iniciação e um códon de finalização. Ela possui características muito importantes como universalidade. O que significa universalidade? O código genético é uma linguagem única, desde células mais simples, como, por exemplo, as células procarióticas, que pertencem, no caso, às bactérias, até as mais complexas, como as células eucarióticas, que constituem, por exemplo, as células humanas. Tá? Então, todos os animais têm o mesmo código genético. O código ele é redundante porque vários códigos podem codificar o mesmo aminoácido, por isso que ele é dito degenerado. A ausência de ambiguidade, você não tem o mesmo código para o mesmo aminoácido. Nós temos aqui, então, a tabela do nosso código genético, onde nós temos aqui a primeira base, né, uracila, citosina, adenina e guanina. Segunda base, uracila, citosina, adenina, guanina. E a terceira base, tá? Então, por exemplo, aqui, esse código genético, nós temos 64 combinações de nucleotídeos para formar os nossos aminoácidos. Por exemplo, uracilo, uracilo, uracilo é o códon para o aminoácido fenilalanina, da mesma maneira que uracilo, uracila é o códon para a leucina, e dentre outros aminoácidos. Nós temos 21 tipos de aminoácidos, só que nós temos um códon de A ou G, que é o códon de iniciação, né, start códon, que ele codifica o aminoácido metionina. Temos códons de parada, como, por exemplo, UAA, UAG, chamamos de códon de parada ou códon de finalização, UGA. Temos aminoácido que tem, por exemplo, 2 códons para o mesmo aminoácido, como nós temos aminoácidos, 2 códons para o mesmo, quando nós temos aminoácido com mais de 2 códons. Então, nós temos aminoácido com apenas um códon, 2 códons, 6 códons, e temos aminoácido, então, que não se expressa em aminoácido nenhum. Toda proteína, no caso, vai se iniciar com o aminoácido metionina, ok? Quais são as funções do DNA? Então, o DNA é uma molécula autoduplicadora, ou seja, ela tem capacidade de se duplicar, se replicar, e é a molécula que comanda a síntese de proteína através dos mecanismos de tradução e transcrição. Então, nós vamos ver os 3 mecanismos importantes, sob o ponto de vista do dogma na biologia molecular, que é o mecanismo de replicação, transcrição e tradução.
O que significa replicar? Então, o nosso material genético, o DNA, ele é uma molécula estável, ele fica no núcleo, dentro do núcleo protegido aí por uma membrana nuclear chamada de carioteca, é muito importante. Só que toda vez que o corpo precisa de fazer reparação tecidual ou se dividir, o DNA ele vai ter que ser duplicado, por quê? Pelo mecanismo de divisão celular, no caso a mitose, o mesmo número de cromossomos, ou o mesmo conteúdo de DNA de uma célula, obrigatoriamente tem que ir para outra célula. Tá? Por exemplo, nós temos 46 cromossomos. Então, obviamente, a gente vai ter que replicar esse material, duas células, no mecanismo de mitose, em 46 cromossomos. Então, você não pode replicar o material com menos DNA em uma célula e menos de outra, porque senão vai acontecer as mutações que a gente abordou na aula passada. A replicação ela pode ser semiconservativa, unidirecional, bidirecional, fita contínua e fita descontínua com os fragmentos de Okazaki. O que significa semiconservativa? A gente vai ver que o mecanismo de replicação ele vai se replicar, só que vai conservar uma fita antiga, que a gente chama de fita molde ou fita parental, e vai construir o filamento novo, o filamento filo. Unidirecional, que vai ser sempre de 5 linhas para 3 linhas. Bidirecional, porque na hora de replicar, uma fita vem de baixo para cima, outra de cima para baixo. Existe fita contínua, que a gente chama de fita líder ou fita rápida, e fita descontínua ou fita lenta, que vai ter esse fragmento de Okazaki que a gente vai discutir ao longo do mecanismo de replicação. O mecanismo de replicação é um mecanismo tão eficiente que a cada 1 milhão de vezes que o DNA se replica, só tem um erro. Para que isso aconteça, vai precisar de uma maquinaria, né, de replicação. Aqui é o que a gente chama de replicação semiconservativa, tá? Então, eu tenho aqui o filamento 3 linhas e o filamento 5 linhas. Então, aqui é a fita em preto, é a fita original, ou fita mãe, e em amarelo é a fita fila ou filamento novo. Então, isso significa semiconservativa. Então, precisa então de uma maquinaria muito importante para que essa replicação aconteça com eficiência, de maneira que todo o DNA, né, a gente sabe que o nosso DNA ele tem uma fita que tem quase 2 metros de comprimento compactado no núcleo e tem cerca de 3,5 bilhões de pares de bases nitrogenadas. Então, tem que replicar com eficiência muito grande. Já é sabido que demora o DNA todinho de uma célula para se replicar, demora em torno de 6 horas. Então, por isso que precisa de uma maquinaria tão eficiente. Essa maquinaria nós chamamos de replissomo. Então, vai precisar de uma forquilha de replicação, ou origem de replicação. O que significa origem de replicação? Que o DNA, na hora de se replicar, ele não se replica em um ponto só de uma vez. Então, vai ter vários pontos ao longo de todo o DNA, onde vai acontecer a replicação. Por que isso? Porque se fosse replicar de um ponto até o final da molécula do DNA, demoraria semanas. Então, como vai ter vários pontos de replicação, demora em torno de 7 a 8 horas. A gente vai precisar de enzima como a helicase, como a primase para formar os primer, proteína de estabilização, que a gente chama de SSB, proteína topoisomerase ou girase, a DNA polimerase 1, que a gente vai ver a importância dela, a DNA ligase e a DNA polimerase 3, que efetivamente essa aqui é a principal enzima da replicação, tá? Essa é a principal enzima da replicação. Então, todas essas enzimas juntas vão formar o que a gente chama de replissomos. Então, a gente vai ter várias origens de replicação ao longo da nossa molécula de DNA para poder o DNA ser replicado de uma vez só. Então, aqui está um esboço, né, um desenho esquemático. Então, aqui, só para poder mostrar, a gente vai explicar de maneira... Então, a molécula do DNA, aqui é uma molécula, uma enzima topoisomerase, as proteínas de estabilização, a helicase, a DNA primase, o prime,
Aqui estão os fragmentos de Okazaki, DNA ligase. Então, eu tenho duas fitas aqui, né, as proteínas de estabilização aqui, e a DNA polimerase aqui, e a DNA polimerase aqui. Então, isso aqui a gente chama de forquilha de replicação. Então, a molécula, ela era um filamento duplo, até aqui, tá vendo? As pontes hidrogenantes nucleotídeos. Aqui ocorreu a quebra, as fitas, elas ficaram abertas, então aqui uma fita molde e uma fita molde, ficou aberta aqui, para que aconteça a mecanismo de replicação aqui. Tá? Então, isso aqui nós chamamos de forquilha de replicação. Então, vamos ver de uma maneira mais integral. Então, aqui eu tenho um desenho esquemático mostrando a molécula do DNA fechada, como se fosse um zíper, né? Aqui ele está fechado, aqui seriam os dentinhos do zíper, formando como se fossem os nossos nucleotídeos unidos pelas pontes de hidrogênio. Então, o que acontece? Primeira etapa para poder ocorrer a replicação. Primeiro, como o filamento ele é em hélice, eu preciso abrir esse filamento para poder construir uma molécula nova aqui e uma molécula nova aqui, né, tendo como molde a fita antiga, a fita mãe. Então, a primeira coisa que acontece é o quê? A helicase vai abrir essas pontes de hidrogênio, mas aí acontece um problema. Se essas pontes de hidrogênio mantiver rompidas, a molécula ela tende a se enrolar de novo. Aí entra uma enzima muito importante aqui, que é a enzima girase ou topoisomerase. Ela fica aqui, ela evita que as fitas elas voltem a se enrolar. Tá? Então, nós temos também essas proteínas de estabilização, SSB, que mantém, que garante mais ainda que a fita fica aberta. Só que as fitas, elas não acontecem, a replicação acontece do mesmo jeito nos dois lados da fita. Então, primeiramente, essa fita que a gente chama de fita líder. Então, aqui, ó, 5 linhas para 3 linhas, é sempre feito em 5 linhas para 3 linhas. Então, essa fita aqui, o que vai acontecer? A primeira coisa que acontece é colocado um prime. Aqui, prime significa sequência iniciadora, que é uma sequência de poucos nucleotídeos, tá? Então, o que vai acontecer? Essa fita aqui, nós chamamos de fita contínua. Então, nessa fita contínua, coloca um prime aqui, e a DNA polimerase vai fazer o quê? Polimerizar significa o quê? Vai acrescentar um por um nucleotídeo nessa fita aqui, de acordo com as regras de pareamento. Se aqui fosse adenina, ia trazendo a timina. Se aqui fosse citosina, ia trazendo guanina. Então, ela vai polimerizando, significa que ela vai crescendo a cadeia. Então, a DNA polimerase vai fazendo isso ao longo de toda essa fita. Então, até ao final dessa fita, esse finalzinho da forquilha. Esse outro lado aqui não acontece da mesma maneira. Observe que aqui, ó, 5 linhas, 3 linhas. Essa fita aqui é 3 linhas, 5 linhas. Então, eu teria que começar daqui para cá. Né? O sentido contrário. Sempre vai ser 5 linhas para 3 linhas. Aí, o que acontece aqui nessa fita, que a gente chama de fita atrasada ou fita descontínua? É colocado um prime aqui, iniciador aqui, ó, um prime aqui, vai colocando vários primes ao longo da sequência da fita de DNA. Aí, o que a DNA polimerase faz? Aí, a DNA polimerase vai construindo fragmentos de Okazaki, né, pela regra de pareamento. Então, você tem um prime aqui, vai colocando os fragmentos de Okazaki aqui. Você tem outro prime aqui, a DNA polimerase 3, sempre a DNA polimerase 3, tanto aqui quanto aqui. A DNA polimerase 3 vai inserindo os nucleotídeos de acordo com a regra de pareamento. Aí vai formando vários fragmentos de Okazaki. Só que não pode ficar essa fita com esses fragmentos de Okazaki. Aí o que acontece aqui? Vai aparecer uma outra enzima, que é a DNA polimerase 1, que vai remover esses fragmentos de Okazaki. Aí esse fragmento de Okazaki vai ser substituído, então, por novos nucleotídeos aqui, pela DNA polimerase 3. DNA polimerase 3 constrói novamente aqui. Então, a DNA polimerase 1 remove,
todos os primes que tem, e aí a DNA polimerase 3 vai construindo, colocando nucleotídeos aqui. Aí vai ficar esses intervalos, aí a DNA ligase vai ligando esses espaços entre os nucleotídeos, né? As ligações entre os nucleotídeos, né? Entre, por exemplo, entre um açúcar e uma base nitrogenada, por exemplo. Aí, dessa maneira, nós temos a replicação. Então, isso aqui é uma forquilha de replicação. Então, ao longo de todo o DNA, se nós temos cerca de 2 metros de DNA, vai ter várias unidades de replicações, ou replicons, ou forquilhas de replicação. Então, isso vai acontecendo, demora em torno de 8 horas. Ao final, então, nós vamos ter 2 fragmentos de DNA de um lado e outro fragmento de DNA do outro. Então, eu tenho uma molécula igualzinha a essa aqui. Isso significa replicação. Então, a cada 1 milhão de vezes que a molécula se replica, você tem apenas um erro. Aí depois que o DNA se replica, nós temos outros mecanismos importantes aqui, que é o mecanismo de transcrição e replicação para poder produzir proteínas. Então, a gente sabe que o DNA, nós já falamos que o DNA, além da função de replicar para que toda célula tenha o mesmo conteúdo de DNA, exatamente para formar o mesmo número de cromossomos das células da espécie, no caso, especificamente para nós, espécie humana, 46, então a gente vai ter que ter todos os genes, tá? Se nós temos 50 mil genes, todos os 50 mil genes têm que estar no material genético que for replicado. Você não pode perder genes, não pode duplicar genes, porque senão vai ser tudo mutação. Então, o DNA, então, ele é responsável pela síntese de proteínas necessárias ao funcionamento celular, por exemplo. Todas as enzimas do nosso corpo, todos os anticorpos, todos os nossos hormônios, né, todas as nossas proteínas estruturais, elas são dos genes contidos na molécula do DNA. Então, toda proteína ela é constituída por aminoácidos, né? A gente já sabe disso. A síntese proteica ela tem 2 fases básicas, a transcrição e tradução, que a gente vai ver isoladamente. Então, são 2 mecanismos, um dependente do outro, para poder formar proteínas. Então, quando a gente fala expressão gênica, expressão de genes, então os genes sempre se expressam geralmente em proteínas. Então, o que é a transcrição? Então, o conceito é o processo pelo qual a informação genética é transmitida do DNA para o RNA. Então, a molécula do DNA não pode sair do núcleo, só que ela é uma molécula informacional. Ela contém todos os genes, toda a informação para a gente construir uma proteína. Só que para ela não sair do núcleo e construir uma proteína, ela precisa construir, a gente precisa então construir uma molécula que tenha as informações contidas no DNA para a construção dessa proteína. Tá? Então, a gente precisa dos genes, de enzimas como a RNA polimerase. Então, a principal enzima que a gente viu no mecanismo de replicação, efetivamente para replicar o material genético, construir a fita, seria a DNA polimerase 3. Aqui, a RNA polimerase 2, a principal enzima no mecanismo de transcrição. Para poder a gente entender o que é mecanismo de transcrição, então, todas as expressões dos genes são proteínas, tá? Então, eu vou precisar de construir um RNA mensageiro, que vai conter a mensagem de todos os, de toda a informação contida no DNA. Vamos supor, se eu quero construir uma proteína colágeno, que é uma proteína que é muito importante na nossa derme. Então, eu tenho no cromossomo, tá? Eu tenho genes e cada gene é responsável por uma proteína. Vamos supor que esse gene número 1 aqui fosse o gene de um cromossomo, vamos supor, número 5. Fosse o gene responsável pela proteína colágeno. Vamos supor um exemplo. Aí eu tenho um cromossomo aqui com vários genes, cada risquinho preto aqui é um gene, então especificamente esse gene 1. Então, toda vez que o nosso corpo precisar de proteína colágeno, esse gene aqui, esse gene, vai ter que ser transcrito, ou seja, a informação desse DNA, que a gente já tinha visto que gene é uma sequência de bases nitrogenadas contidas no DNA. Então, se a gente perceber aqui, ó, um desenho esquemático de um cromossomo, aquele risquinho aqui são genes, se você desenrolar, você tem um segmento do DNA. Então,
esse segmento aqui do DNA que precisa ser transcrito. Então, aqui isso aqui a gente coloca aqui, tá? Isso aqui é um gene. Vamos supor que isso aqui fosse o gene para a construção da proteína colágeno. Mas vamos supor que isso aqui fosse para o enzima X, o enzima Y, um hormônio. Então, todos os genes têm a mesma conformação. Vai ter sempre essa região que a gente chama de região promotora, que geralmente é representada por essas letras aqui, timina, adenina, timina, adenina. E eu vou ter também uma região terminal, que sempre vai, geralmente é adenina, adenina, timina, timina, adenina, que a gente chama terminal. Então, vai ter sempre a região promotora, o inicial e a região terminal. E vai ter aqui as sequências, que são regiões codificadoras, que nós chamamos de exons, e região não codificadoras, que a gente chama de introns. Exons, então, são aquelas sequências de nucleotídeos que se expressam em aminoácidos. E aqui são sequências de nucleotídeos que não se expressam em aminoácidos lá depois do mecanismo de tradução que a gente vai ver. Então, a transcrição ela vai ter seguir em etapas. Primeiro, reconhecimento do molde. Molde significa aquela região promotora. Vai ter um início, um alongamento e um fim. O que significa reconhecimento do molde? A RNA polimerase 2 vai fazer a ligação no sítio promotor, né, lá daquele gene. Então, eu vou ter um início. Então, o início. A gente vai primeiro sintetizar pequenas sequências de nucleotídeos. Então, a enzima RNA polimerase vai liberar do promotor e vai fazer, então, um alongamento, que é a RNA polimerase 2 move-se ao longo do DNA, vai desenrolar a dupla hélice, vai restabelecer, depois o DNA vai restabelecer a dupla hélice e vai surgir o RNA com uma fita simples. O que é finalização? É quando a RNA polimerase encontrar aquele códon de parada, o AA, o AG, o GA, que são aqueles códons que a gente chama de stop, aqueles códons lá do código genético. Então, vai ter a liberação da RNA polimerase 2 da fita de RNA e vai formar um RNA transcrito primário ou heterogêneo ou pré-RNA mensageiro, tá? E esse RNA vai precisar ser processado antes de sair do núcleo, porque lá no citoplasma que vai acontecer a síntese proteica. Então, de uma maneira didática para vocês entenderem. Então, aqui é uma cadeia, é um DNA, né, de fita dupla. Então, eu vou precisar de transcrever o gene. Então, vamos supor que isso aqui fosse a sequência de genes, tá? Então, aqui é a fita molde. Então, ó, a RNA polimerase se liga-se ao promotor, aqui, ó, a região promotora, aquela região que a gente viu de timina, adenina, a gente chama tata box, tata, vai desenrolar a fita, né? Porque eu vou precisar construir uma fita de RNA. Então, se a fita ela é dupla, não é replicar, eu vou construir uma fita de RNA. O RNA é sintetizado por um pareamento complementar de base de nucleotídeos. Então, aqui, por exemplo, ó, se aqui é timina, adenina, aqui adenina, para eu construir uma fita de RNA, eu vou ter o DNA como molde. Só que eu vou construir o quê? Onde tem adenina, eu já vou começar a inserir uracila, tá? Então, eu vou começar alongando. Então, primeiro, eu fiz a iniciação, eu reconheci essa região promotora. Então, a RNA polimerase 2, ela vai se encaixar nessa região promotora, ela mesmo que vai fazer o papel daquela helicase, ela vai abrir essa fita de DNA, vai ficar e vai construir aqui. Um detalhe importante, que você não usa as duas fitas para construir a cadeia de RNA, você usa só a fita 3 linhas. Então, você tem a fita 5 linhas e a fita 3 linhas. Você vai usar essa fita 3 linhas. Então, a RNA polimerase reconheceu a região promotora, ela vai abrir a cadeia, enquanto ela vai transcrever, essa cadeia vai permanecer aberta. Aí, ela mesma vai começar a inserir, um por um, as bases nitrogenadas correspondentes. Então, esse segmento aqui, tá? Aberto aqui. Então, aqui vinha a timina, aí a RNA polimerase vai trazer adenina. Aqui tinha adenina, ela vai trazer uracila. Aqui tem citosina, vai trazer guanina.
citosina, guanina, timina, adenina, e assim por diante. Então, vai trazendo os nucleotídeos também, um por um. Aí vai alongando a fita, vai alongando, vai alongando. Aí, quando chegar naquele pedacinho daquela sequência terminalizadora, quando chegar naquela sequência terminal, aí vai cessar o mecanismo de transcrição. Então, aqui cessou, a DNA polimerase, então, ela vai se liberar, tá? A fita de DNA vai voltar a se enrolar, e eu tenho aqui, então, ao final, finalização, eu tenho o meu RNA transcrito primário ou RNA heterogêneo ou RNA sujo, porque ele ainda tem aquelas sequências que aí elas não vão ser traduzidas, tá? Então, isso que a gente chama de transcrição. Então, de uma fita de DNA, eu abri, eu comecei a transcrever um por um, ao final da transcrição, eu tenho, então, meu RNA transcrito primário. Só que esse RNA transcrito primário, ele não é um RNA que ainda pode ser, traduzido porque ela tem aquelas sequências introns, que elas não são traduzíveis, são sequências lixos, são sequências muito longas de repetição de nucleotídeos, enquanto um exon tem centenas de nucleotídeos, um intro, por exemplo, tem milhares. Então, são sequências que não são traduzíveis. Às vezes, elas são muita repetição de adenina, às vezes, repetições de timina que não, juntando de 3 em 3, não formam um aminoácido. Tá? Então, isso aqui que é o mecanismo de transcrição. Então, o que vai precisar para que esse transcrito primário ou o transcrito heterogêneo se transforme em um RNA mensageiro ou RNA funcional, contendo exatamente as mensagens para a construção de uma proteína. Então, isso aqui vai precisar ser processado. Então, a gente chama de processamento pós-transcricional. Então, o que é processamento? São modificações que acontecem no pré-RNA ou no RNA transcrito primário para se transformar em RNA mensageiro. Então, eu não posso dizer que transcrição é o mecanismo de construção de uma molécula de RNA mensageiro. É o mecanismo de transcrição de uma molécula de RNA, depois de processado, que ela se transforma em RNA mensageiro. Então, eu vou precisar de vários processamentos, como splice, cap ou poliadenilização. Esse aqui é o mais importante, que é o splice. Então, é o que a gente vai estar trabalhando aqui. Então, uma vez construída a molécula do RNA mensageiro, o que vai ser o splice? É a remoção dos introns e ligação dos exos. Para isso, eu preciso de enzimas, chamadas de spliceossomos, que são ribonucleoproteínas, que vão limpar esse transcrito primário e transformar em RNA mensageiro. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho aqui um exo, exo 2, exo 3, exo 4. Então, aqui eu tenho introns. Então, aqui, fiz o mecanismo de transcrição, formei um pré-RNA mensageiro. Aí, essas ribonucleoproteínas remove esses introns, de maneira que eu faço apenas o RNA mensageiro ou transcrito funcional. Então, splice significa isso, remoção dos intros e ligação dos exos. É um mecanismo bastante complexo, mas em linhas gerais é isso, tá? Existem várias enzimas que vai fazer isso, vai remover esses intros, enzimas chamadas de ligases vão ligar esses exos de maneira que eu tenho aqui somente um RNA contendo a mensagem, tá? Que depois vai ser traduzida através de proteínas. Aqui outra maneira, ó, isso aqui seria o gene lá no DNA contendo um exo, intro. Eu tenho aqui a região promotora, né? Que é aquela região, aquela sequência timina, adenina, sequência finalizadora, tá? Aí eu tenho aqui, eu fiz a transcrição, formei um mecanismo um RNA heterogêneo que tem ainda os exos, porque na hora de transcrever você transcreve tudo, RNA polimerase vai transcrevendo tudo. Ao final, lá no splice, que é o processamento que remove e só fica com o RNA, então remover os índices, fica só o RNA mensageiro, contendo a mensagem para transformar-se em proteínas no mecanismo
que a gente chama de tradução, que já não é mais um núcleo. Então, uma vez formado esse RNA mensageiro, aí sim, esse RNA mensageiro sai do núcleo, vai passar aqui pelos poros do núcleo e vai para o citoplasma, lá no retículo endoplasmático rugoso, lá onde tem os ribossomos, e vai ocorrer a tradução para a produção de proteínas, que é o próximo passo que nós vamos ver. Então, o mecanismo de tradução. Todo o RNA ele é lido em uma cadeia polipeptídica ou proteína. Então, é a transmissão da informação genética do RNA mensageiro para a proteína, seria o conceito. Então, eu vou precisar do RNA mensageiro, do transportador e o RNA ribossômico. Então, eu também tenho uma maquinaria aqui para a síntese proteica. Ela também tem 3 etapas, o início, o alongamento e o fim. Então, aqui seria, de maneira geral, a maquinaria, como se fosse lá na replicação. Então, eu preciso de ribossomo, que tem uma subunidade menor e uma subunidade maior. Eu preciso do RNA mensageiro, que nós acabamos de fazer. Eu preciso de RNA transportador. Esse RNA transportador é o que vai carregar os aminoácidos. Lembra que nós vimos no código genético que tem aqueles códigos para os aminoácidos. Uma coisa interessante é que o RNA mensageiro vai conter os códons e o RNA transportador aqui vai ter uma trinca também, que a gente chama de anticódon. Então, ele vai estar sempre representando vai sempre carregando o aminoácido aqui, tá? Então, ele que vai ler a mensagem contida aqui no RNA mensageiro, tá? Então, outra maneira de ver aqui é o RNA mensageiro com seus códons, a subunidade menor, a subunidade maior, o RNA transportador, contendo aqui o primeiro aminoácido que a gente vai ver, e outros RNAs transportadores que ficam lá no citoplasma. Tá? Então, como é que a gente vai fazer as etapas? Então, eu tenho aqui, ó, a subunidade menor, subunidade maior. Então, a subunidade maior vai ter um sítio P, que vai encaixar o primeiro nucleotídeo, o primeiro RNA transportador, e o sítio A, o segundo. Então, sempre fica na subunidade maior. Então, subunidade maior, menor, e o RNA mensageiro com anticódon. Então, o que é a iniciação da maquinaria de tradução? Então, eu quero produzir uma proteína. Então, eu transcrevi meu gene, né, através do mecanismo de transcrição, construí um RNA mensageiro, e aí ele vai traduzir, tá? Vamos supor que aquela proteína que eu quisesse fosse o colágeno. Então, eu já tenho com a mensagem vários códons aqui que vão representar aminoácido para o colágeno. Lembrando que sempre o códon de iniciação é sempre a G que confere metionina. Então, qualquer proteína, qualquer transcrito, qualquer RNA mensageiro sempre vai iniciar com esse códon de iniciação. Então, iniciar significa isso. Eu vou montar, primeira coisa, tem a fita de RNA mensageiro. Primeiro a montagem é subunidade menor, chega, tá? Então começa a montagem. Aí o RNA transportador, ele chega carregando primeiro nucleotídeo, primeiro aminoácido, que é a metionina, que corresponde ao códon de iniciação. Se a adeniluracila guanina, o anticódon, né, seria o contrário, mas ele sempre, a UG, ele vai procurar lá no citoplasma, os aminoácidos que ficam soltos no citoplasma, então ele vai carregar a metionina. Então, ele enxergou. Com isso, a subunidade maior, ele, depois que chega o primeiro transportador, a subunidade maior chega, aí chega o segundo RNA transportador correspondente ao códon que estava aqui. Vamos supor que o códon seria o UA, lá no código genético é o códon para leucina. Então, chega o segundo RNA transportador com leucina. Quando eu tenho 2 nucleotídeos aqui, 2 RNA transportador, então chegou leucina aqui, ele vai fazer depois uma ligação peptídica com esses 2 aqui, porque aminoácido com aminoácido vai começar a formar uma proteína. Então, fiz a montagem, aí vai começar a alongar. Alongar significa
vai chegando aos poucos os outros RNAs transportadores. Então, eu tenho aqui, chegou metionina, chegou o segundo aminoácido correspondente ao códo que estava aqui, que por um acaso, nesse esquema está o uracila, uracila, uracila. O código dele é para o aminoácido leucina. Então, chegou a leucina, fez a primeira ligação peptídica. Aí, o que vai acontecer? O ribossomo começa a se deslocar ao longo da fita de RNA. Quando ele se desloca, tá? Vai ficando aqui, ó, vai ficar esse espaço aqui, tá? Então, vai ficar esse sítio aqui. Aí, o que vai acontecer com a metionina, o RNA transportador da metionina? Ele vai sair. Aí já tem a primeira ligação peptídica feita aqui. Aí vai fazendo em sequência. Aí chegou, tem um outro códon aqui que é guanina, guanina, uracila. Guanina, guanina, uracila era o códon para glicina. Então chega o RNA transportador da glicina. Aí o ribossomo continua se deslocando ao longo do RNA mensageiro e os RNA transportadores tendem a subir, sempre fazendo as ligações. Então, a leucina vai fazer a ligação com a glicina, tá? E isso vai alongando. Aí aqui, ó, teria o outro código. O U é o código para a fenilalanina. A fenilalanina vai chegar e os RNA transportadores, após feitas as ligações peptídicas, eles só vão saindo e o ribossomo vai caminhando ao longo da RNA mensageiro. E vai fazendo a leitura de todos os códons para todos os respectivos aminoácidos. Então, por exemplo, nesse aqui, ó, eu tenho metionina, leucina, glicina, quer dizer, trouxe 4 aminoácidos, tá? Aí depois tem um outro aqui, metionina, então vai nascendo essa cadeia de aminoácidos. Então vai fazendo a leitura até chegar, tá vendo? Vai crescendo até então, metionina, dependendo do que estava aqui. Então o ribossomo vai lendo todos os códons aqui e os RNA transportador que vão traduzindo, trazendo seus respectivos aminoácidos. Quando chega nesse códon UGA, nós vimos que é o códon de parada. Então, ele não tem nenhum aminoácido, então não tem nenhum RNA transportador para esse aqui. Então, isso aqui significa que a tradução já foi completada e eu não tenho como mais fazer leitura daqui para frente. Então, o ribossomo leu todos os códons em aminoácido. Então, aqui eu tenho uma sequência de aminoácido, então eu tenho um polipeptídeo ou uma nova proteína. Acabando isso, feito a leitura de todos os RNA transportador foram liberados, eu só tenho essa sequência de nucleotídeos, sequência de aminoácidos, eu desmonto a linha de montagem, então eu tenho aqui uma nova proteína que, dependendo da situação, ela vai ser distribuída para onde ela for. Vamos supor que isso aqui fosse uma proteína, eu estivesse construindo esse aqui, o colágeno, seria lá na derme, lá nos fibroblastos, então iria colocar colágeno lá na nossa derme. Se fosse, por exemplo, como eu estava fazendo uma enzima lá no pâncreas, então iria ser para a célula do pâncreas. Ah, não foi no pâncreas das enzimas, foi lá no pâncreas para produzir hormônio insulina. Também, dependendo do local, ele é colocado. E com isso a gente encerrou a maquinaria da tradução com a minha proteína totalmente finalizada. Bibliografia onde eu tirei. Aqui são sites que eu coloquei para os vídeos, para vocês depois carregarem os vídeos, para fazer a leitura da replicação, transcrição e tradução direitinho. Eu espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês, tá? É um conteúdo complexo, mas é um conteúdo muito importante, né? Porque esse mecanismo de replicação que nós vimos, que é a fonte de todas aquelas mutações. A gente tem poucas mutações do mecanismo de transcrição e poucas também no mecanismo de tradução, tá? Mas você replicar o material genético errado, ele é muito perigoso, tá? Então, muito obrigado
pela ter feito essa exposição para vocês.